Nesse vídeo você verá um exemplo de como fazer um site responsivo usando o Media Query. Olá, se essa é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Mauro e seja bem-vindo. Mas se você já conhece o canal, que bom que você voltou. Você vai ver como criar um site responsivo em 3 passos. Passo número 1. Inserir o viewport. Para inserirmos o viewport, nós vamos inseri-lo aqui dentro da área do head. Nós vamos colocar então meta, vamos colocar name e depois viewport. Assim. Pronto. Mas o que é o viewport? O viewport ele foi introduzido pelo HTML5. Ele é uma maneira que permite aos desenvolvedores controlarem a janela de visualização, ou seja, a área visual do usuário. Tá? Então ele permite que você controle isso, ele permite que você determine isso. Então a gente tem que levar em consideração que essa área visível ela muda conforme o dispositivo. Então em um smartphone a área é de um tamanho, né? Numa TV de 60 polegadas a área é de outro tamanho, num laptop ela é de outro tamanho, tá certo? Então com o viewport a gente consegue descobrir qual é o tamanho dessa área visível que o usuário está usando, tá certo? E aplicar isso, né, esse dado à nossa página, ao nosso site. Então aqui a gente só está dizendo que vai usar o viewport. Agora como que nós vamos de fato usar o viewport? Nós precisamos configurá-lo. E para isso nós vamos inserir o que aqui? Content, assim. E vamos utilizar os 2 parâmetros principais do viewport. E quais parâmetros seriam esses? Nós temos o width, que é a largura, ok? E temos o initial scale, assim. Então, vamos lá. O width, né? A gente já viu essa palavra várias vezes. O valor width significa largura, mas aqui dentro do viewport isso aqui é a largura da nossa página web, a largura do nosso site. Então, para que nós possamos deixar o nosso site de acordo com a tela do usuário, né, com a largura da tela do usuário, nós vamos fazer o seguinte, vamos dizer que a largura da nossa página vai ser igual à largura do dispositivo, aliás é assim, né? Device width. Pronto. Ok? Então, largura da página será igual à largura da tela do dispositivo. E a escala inicial, aqui, tá certo? Vai ser 1. Então, não vai ter nem zoom, né? Não vou nem ampliar o conteúdo, esticar o conteúdo, nem reduzir o tamanho desse conteúdo. Para você conseguir visualizar melhor a diferença que faz o viewport configurado da forma correta em uma página web, eu deixei 2 links na descrição desse vídeo para exemplos produzidos pelo W3C Schools. Neles vocês vão ver, e principalmente se você abrir esses exemplos usando um smartphone, você vai ver a diferença que faz quando você tem o viewport e quando você não tem o viewport. E aí também vejam que quanto melhor for o ajuste do conteúdo à tela do usuário, esse ajuste levando em consideração que o usuário não vai precisar, por exemplo, fazer rolagens horizontais, né, não vai precisar fazer movimentos de pinça para reduzir nem aumentar o conteúdo do site, tudo isso garante uma melhor experiência do usuário. Passo número 2. Inserir os breakpoints. Bem, então o que seriam os breakpoints? Os breakpoints seriam os valores que nós vamos utilizar para o Media Query, ok? Veja, nesse exemplo, o que eu vou fazer? Eu quero ajustar o conteúdo, essa página aqui, torná-la responsiva, tá? Para atender 2 tipos de dispositivos só, tá? Um dos dispositivos são smartphones e todos os outros dispositivos. É essa a ideia que eu vou aplicar aqui. E veja, para isso eu vou utilizar um breakpoint, eu vou inserir um breakpoint aqui, e você vai ver como é que se faz isso,
levando-se em consideração a largura da tela do dispositivo, tá certo? Então eu já vou colocar aqui um comentário só para ficar mais fácil de lembrar, que aqui, né, eu vou ajustar a tela não, eu vou ajustar o conteúdo para smartphones, assim, ok? Bom, e o que é o breakpoint? Então, o breakpoint é um valor dentro do Media Query. Então, eu vou precisar, né, o @media, aqui, coloquei o Media Query, e vou precisar ajustar, então, e criar a minha regra. O que é? Eu vou levar em consideração a tela e o tamanho da tela, a largura da tela. A largura máxima da tela vai ser de 480 pixels. Então, o que significa isso? Todo esse ajuste, todo esse código que eu colocar aqui dentro, né, desse escopo, dessa chave aqui, né, desse abre-chaves com esse fecha-chaves, ele vai ser aplicado somente quando a tela tiver no máximo 480 pixels de largura, tá certo? Tem que colocar a unidade aqui. 480 pixels de largura. Perfeito? Então, só acontece quando isso for verdade. Caso contrário, vai ser usado essa configuração toda que nós temos aqui antes, ok? Agora, uma outra coisa importante que eu tenho que falar para você é o seguinte: você não vai precisar repetir, né? Pegar esse código aqui, dar Ctrl+C nele todo e colar aqui. Veja que como a gente está usando o CSS, o CSS tem essa questão, por isso que é uma das coisas que falam estilo em cascata. Então, por exemplo, se você definiu aqui um estilo para o body, a configuração desse breakpoint vai usar aquela configuração anterior. Ele só não vai utilizar se você vier aqui e reescrever a configuração para o body, tá certo? Mas veja, se você modificar apenas uma propriedade do body, ele vai usar todas as anteriores mais a que você redefiniu aqui. É assim que funciona. Então você vai notar que o CSS que eu vou colocar aqui dentro desse breakpoint, né, para esse breakpoint ou para a tela do smartphone, vai ser bem menos extenso do que esse que nós havíamos definido anteriormente. Passo número 3. Configurar o CSS do breakpoint. A primeira configuração, então, para esse tamanho de tela foi o body, aqui. Então, coloquei o max width com 480 pixels, tá aqui, e diminuí o tamanho da fonte. Se você observar aqui, quando eu faço essa rolagem, ó, você vai notar, ó, a fonte diminuiu um pouquinho. Agora, eu vou deixar aqui para você o seguinte: será que realmente era necessário eu colocar esse max width aqui no código com 480? Faça esse teste e depois coloque aí na descrição do vídeo o que aconteceu, se realmente era necessário ou não, tá certo? Mas a primeira coisa que eu fiz então foi essa. Veja que aqui, olha, antes eu tinha font family, eu mantinha a font family, tá certo? Então tanto para o smartphone quanto para o desktop eles vão usar a mesma fonte, só que o tamanho da fonte mudou. Aqui era 1.2 em, lá embaixo é 1 em. Olha só, tá aqui, 1 em. Eu acrescentei o max width, mas enfim, tá certo? Você vai fazer esse teste depois e me contar o que aconteceu. E aí eu também tinha o seguinte lá no body, eu tinha o margin left e o margin right. Então eu tinha uma margem à esquerda e uma margem à direita, todas elas com 5 pixels. Então eu mantive a mesma margem nas duas configurações. Por que eu mantive? Porque aqui eu não escrevi nada, tá certo? Então eu vou herdar aquelas configurações que eu já havia feito anteriormente. Bom, então configuramos o body, agora eu vou configurar o menu, tá certo? Observar que eu não mexi em nada na área de navegação, né, que era aqui, ó, o nav que a gente havia definido. Então eu vou herdar todas as propriedades que eu tinha definido anteriormente. Agora o menu principal eu precisei reescrever algumas coisas. Então vocês vejam que visualmente ele já está diferente, ele está com uma cor, né, vermelha.
tá? Que foi definido aqui, ó, né? Menu principal, LI, né? Que são os itens, né, do menu. Então eu usei essa cor aqui, esse vermelho aqui, o Tomato, tá certo? Que não é um vermelho assim tão forte, tá? Mas já diferente do verde que a gente tinha antes, olha. Aliás, ele era um cinza escuro, ok? Ó. E agora, quando eu diminuo isso aqui, ó, eu passo a ter o quê? Esse vermelho. Tá definido aqui. Aqui, olha só, no menu principal eu tenho um background color, tá? Que é um vermelho mais forte. Então, esse background color ele só é visível quando eu posiciono o mouse sobre os elementos do menu. Então, você vê que aqui, ó, bem à esquerda dele apareceu aquela barrinha vermelha lá. E por que que isso acontece? Aqui, olha, dentro dos eventos, né, o evento Hover e o Focus Within, eu tenho essa propriedade aqui, Left 10 Pixels. Ele vai fazer o seguinte, todas as vezes em que o cursor ficar sobre algum elemento, olha, ele vai aparecer, ele vai se deslocar para a esquerda e esse deslocamento abre espaço para que a gente consiga visualizar o background color, tá certo? É isso aqui que ele vai fazer. Então vejam que eu tenho essa cor aqui, ó, esse é um rosa, né? Não chega a ser um vermelho, mas quando a gente posiciona o cursor sobre um dos elementos, olha, ele fica numa cor diferente. Então eu tenho o Tomato, que é a cor, né, do menu como um todo. Eu tenho o background color que aparece aqui no cantinho e tem essa cor aqui que indica quando o elemento está selecionado. Veja que isso aqui, olha, é bem menos código do que o que eu tinha antes. Eu precisei definir outras propriedades, além dessas daqui, para conseguir configurar o menu. E agora não, agora eu só precisei trocar os valores de algumas propriedades. Então o nosso menu está pronto. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso alterar o menu suspenso, o menu drop-down. Agora a gente tem que lembrar do seguinte, a principal mudança aqui, veja, é que antes eu tinha um menu horizontal. Agora quando o meu site abrir dentro do smartphone, o meu menu vai se transformar em um menu vertical, certo? Então, isso aqui é a parte mais importante que a gente tem que levar em consideração, tá certo? É essa a mudança principal. Então, visualmente, para nós ele vai ficar com a cor vermelha, mas o menu vai ficar diferente, passando de horizontal para vertical. Mas ainda assim, essas opções aqui, né, Entre em Contato Sobre Mim, que tem sub-opções, né, tem um menu inserido ali dentro dele, ele vai funcionar de forma parecida com o que nós tínhamos anteriormente. Mas para isso, nós vamos precisar fazer a configuração do menu drop-down. Bom, para configurar o menu drop-down, eu precisei colocar então essas 4 propriedades aqui, ok? A primeira delas, o static, olha só, quando agora a gente vai ver aqui o menu drop-down, ele apareceu, tá vendo? Então, sobre mim, ele apareceu as opções que eu havia definido anteriormente. Agora, se eu tirar o static aqui, ó, o que vai acontecer? Olha, os itens aparecem lá embaixo, tá vendo? Você só vê o último item, ó. Tá certo? Então é bom deixar o static aqui, tá certo? Que ele vai permitir que os itens do menu apareçam no lugar que eles têm que aparecer, ou seja, logo abaixo da opção a qual eles pertencem. O left 0 aqui, tá? Ele vai permitir que quando a gente escolha a opção, tá, ele se desloque para a esquerda, como a gente já tinha visto aqui, né? O background color aqui, ó, é justamente essa cor, esse vermelho que aparece aqui, ó, é o mesmo vermelho que aparece aqui, mesmo tom de vermelho, tá? É o mesmo. Se você olhar aqui, ó, 204, 60, 60, 204, 60, 60, até para ficar igual, tá vendo? Então quer dizer, eu estou dentro do sobre mim, mas eu estou reforçando que eu estou, né, na opção meus projetos. E o List Style None aqui é justamente para evitar que apareçam aquelas bolinhas, aquelas coisas, uma vez que o que a gente criou aqui, né, o drop-down, ele é uma lista não ordenada. Então eu estou retirando isso daqui. Então, visualmente, olha só o que acontece agora. Quando eu tenho uma tela maior, eu tenho um menu horizontal. Perfeito. Agora, quando eu diminuo essa tela, eu tenho um menu que ocupa a largura completa da tela que eu tenho disponível.
Bom, o exemplo que eu acabei de mostrar para você aqui, ele é um tanto quanto curioso, porque olha só, eu assumi que a base da minha configuração é uma tela maior do que 480 pixels. Eu só aplico o Media Query quando a tela tiver no máximo 480 pixels, que é o tamanho de uma tela de smartphone. Só que hoje em dia é usual nós fazermos exatamente o contrário. Nós fazemos o projeto da nossa interface para o smartphone e daí nós adaptamos essa interface para os demais dispositivos. Pelo simples fato de que, hoje em dia, as pessoas usam muito mais o smartphone para acessar a internet, acessar seus aplicativos do que outros dispositivos. É o chamado Mobile First, ou seja, você projeta a sua interface primeiro para o smartphone, para o dispositivo mobile, e depois você faz ajustes nessa interface para adequá-la a telas maiores, certo? Então aqui, nesse exemplo, nós fizemos o contrário, tá certo? Mas se você ficou curioso para saber um pouquinho mais, eu recomendo que você faça uma leitura, faça uma busca sobre o que é Mobile First, ok? O que nós fizemos aqui não é Mobile First, tá bom? Era só um exemplo de como usar o Media Query. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de assinar o canal, deixar o seu like. Muito obrigado por assistir e bons estudos!